telão da parede, se puder. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Como sempre, estou usando a versão Almeida, século 21. Eu quero fazer a leitura no capítulo 17 de Lucas, dos versículos de 3 a 5. Amém? Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é através da fé. A Bíblia Sagrada não é um livro religioso, mas a palavra de Deus. Eu digo a você que eu creio até na capa da Bíblia. Deus estabeleceu princípios para serem seguidos por aqueles que estão em Cristo. E o Senhor concede a oportunidade a todos para que venham ao arrependimento e possam servi-lo. E possam tê-lo como o Senhor, único e suficiente Salvador. E eu entendo, irmãos, que por nós mesmos não poderíamos fazer absolutamente nada. Mesmo com a nossa determinação. Mas a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Então nós podemos dizer que todos os princípios estabelecidos por Deus são princípios estabelecidos porque Ele nos fortalece, Ele nos capacita para que possamos segui-lo. O que nós precisamos estar é com o nosso coração aberto para que o Espírito de Deus possa agir, dando-lhe permissão para agir em todo o nosso ser. Então, se você olhar para os princípios bíblicos como algo que é muito fácil de cumprir, somente pela sua vontade e determinação, você não vai conseguir. Porque nós conseguimos, por conta do agir do Espírito de Deus em nossa vida, fortalecendo, nos dando discernimento, fazendo com que essa palavra seja assimilada, e Ele nos dá todas as condições para que possamos seguir esses princípios. Como servos do Senhor, nós temos duas opções: ou seguimos esses princípios, ou clamamos ao Senhor para que nos capacite, e através da sua graça imensa, do seu amor, da sua misericórdia, Ele nos capacita. O que precisamos estar é diante dEle. Nós precisamos da ação poderosa do Espírito de Deus na nossa vida, que habita em todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Quando nós estamos em Cristo, nós somos levados a meditar na sua palavra, a procurar conhecer essa palavra. E o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Qual é a opção que nós fazemos? A opção de servir ao Senhor, de seguir os seus ensinamentos. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado como nenhum homem jamais foi. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher, nascido de uma virgem. Jesus Cristo, homem, o Messias prometido. A morte não o venceu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Então, o Senhor vive eternamente.
eu não consigo aceitar que deliberadamente, conhecendo a palavra, a gente faça a opção de não seguir esses princípios. Todos os princípios são fundamentais, são essenciais. Nós temos promessas do Senhor. Não temos promessas do Senhor somente para a eternidade, mas promessas para hoje, amanhã, depois e depois e depois. Eu tenho dito para você todos os cultos, que orem, apresentando a sua vida diante do Senhor, e dizendo: Senhor, que todos os teus planos, todos os teus propósitos sejam concretizados na minha vida. Quando a gente recebe a palavra, a gente deve estar não somente assimilando, guardando a palavra, mas conferindo se essa palavra está de acordo com as Sagradas Escrituras. A gente aproveita tudo aquilo que é bom. A gente não vai julgar o profeta, mas a profecia. E nós temos vivido um tempo onde pessoas, por falta de conhecimento, e é por isso que a Bíblia diz que o seu povo, o povo de Deus, tem perecido, tem sofrido por falta de conhecimento da palavra. E hoje a gente não tem desculpas, porque se você não tem condições de ler, se você não consegue ler, você pode ouvir. E você tem a Bíblia que você coloca no seu celular, e você pode ouvir a palavra. Escute essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nunca foi tempo da gente brincar de crente. Não, irmãos. Deus não procura religiosos, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E tem algumas coisas que a gente precisa observar no nosso dia a dia com mais atenção, porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos, sim, somos seres emocionais, e não são poucas as vezes que magoamos ou somos magoados. E nós vemos na palavra que o perdão é algo que precisa ser praticado. Eu não sei quantas vezes já preguei sobre o perdão, mas eu posso dizer para você que todos nós somos falhos. Nós fixamos o nosso olhar em Cristo, mas nós não podemos ter as nossas falhas, as nossas fraquezas como desculpas para os nossos erros. A nova criatura, ela não consegue mais viver na prática do pecado. Ou seja, o pecado deixa de ser algo habitual, mas a nova criatura continua sendo pecadora. A nova criatura precisa mortificar o velho homem todos os dias, eu digo a cada instante, agora, em todo o tempo. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Gálatas 5, versículo 25. Em Cristo Jesus nós somos justificados, e a palavra nos ensina, nos diz que em Cristo Jesus nós crucificamos a carne com suas paixões e desejos. Então, andar pelo Espírito, você vai ver nos escritos mais antigos, significa ser guiado por Ele. Então, nós andamos no Espírito, ou seja, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É terrível quando a gente fica só olhar no homem. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano. Porque aí nós perceberemos rapidamente as falhas, os defeitos. A gente se olha no espelho e sai, a gente já esquece o que olhou, o que viu. Então, quando
nós andamos no Espírito, quando nós aceitamos ser guiados pelo Espírito Santo, significa submissão contínua e crescente. Quando isso acontece, Ele nos capacita e ensina para que possamos cumprir os princípios bíblicos. Mesmo assim, continuaremos falhos. Ninguém pode achar, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ninguém pode achar: eu estou numa situação muito boa, eu espiritualmente, eu estou forte, eu não vou cair. Não, irmãos, a gente não pode fazer isso. Existe uma guerra espiritual. E o objetivo dessa guerra espiritual é fazer com que deixemos de andar no caminho do Senhor. Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz vai, ele diz vem. Então Cristo é o caminho, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor Jesus, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós precisamos, igreja, sempre conceder espaço para que haja liberdade do agir divino em nossa vida. E quando nós fazemos isso, somos orientados para que guardemos o nosso coração, porque somente Deus pode sondá-lo. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, a gente vai ficando mais experiente, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo. Diante de uma situação que lhe traga contrariedade ou aborrecimento, não tome decisões. Porque a vontade e o ímpeto que vem é de responder na hora, responder à altura. Se alguém pisou no seu pé, a vontade vem para que pise mais forte ainda. Mas a palavra nos ensina. Então nós precisamos parar, pensar, clamar ao Senhor. Pastor, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu não consegue, porque eu era assim também. Se o cara pisasse no meu pé, eu pisava, mexia, ainda olhava para o cara e perguntava: e aí? Oh meu Deus, que ignorância. Mas achava que estava fazendo o melhor. Guardar no coração ressentimentos. Ah, porque fulano falou isso comigo, porque fulano fez isso comigo. Gente, nós vamos morar no céu. Isso aqui é passageiro. A Bíblia diz que tudo passa, mas a sua palavra permanece para sempre. A palavra é válida. A palavra continuará sendo válida eternamente. Sobre guardar o coração e conhecer o coração, Davi escreveu no Salmo 139, versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Davi clama a Deus para sondá-lo, prová-lo e guiá-lo. Assim como a fornalha testa os metais, Davi quer ser provado por Deus, a fim de que toda a impureza seja removida de sua vida. Então o salmista, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que quer ser guiado pelo Espírito de Deus. E ele faz isso porque ele estava colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não significa que as tentações não virão. Mas somos fortalecidos no Espírito Santo, pela sua palavra,
pelo seu agir. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que Jesus hoje, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, Ele intercede por nós. Gente, se não fosse isso, como nós estaríamos? As piores batalhas são aquelas batalhas internas, as lutas que são travadas aqui dentro. Mas mesmo essas lutas, o Senhor nos faz mais do que vencedores, aleluia. Mais do que vencedores nunca significou, jamais significará de que conseguiremos tudo aquilo que clamamos e que apresentamos ao Pai. Mas Ele nos dá do seu melhor. Oh Deus, o salmista quer ser guiado por Deus, porque somente assim permanecerá em seu caminho. Como discípulo de Jesus Cristo, é necessário que tenhamos uma linguagem sadia e irrepreensível. Está escrito aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ô irmão, tem coisa pior do que a comida sem sal. Pior do que a comida sem sal é a comida muito salgada. Então tem que ser na medida certa. Mas às vezes a pessoa erra a mão e salga. Quando você prova, eita, está salgado, não posso comer esse negócio assim. Mas quando está em soço, traz o sal só um pouquinho, para dar um gostinho aqui na comida. E a palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não refletimos a nossa luz porque não temos, é a luz de Cristo em nossa vida. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Mas você pode achar que não tem nada a ver essa palavra. A palavra seja sempre amável. Jesus. É uma batalha. Porque a gente quer logo, pá. Aí o Espírito de Deus diz, calma. Não é o sangue que sobe, é o sangue que desce. Não é a força, não é a... Não é a força do homem, não é a genética em ação. Mas quando a gente modifica, epa, calma, calma. Aí eu aprendi isso, irmãos. Eu estou passando de graça para você. Espere. Já contei aqui, mas vou repetir. Uma noite eu ia para casa, eu não sei de onde eu vinha, não me lembro o que foi. E já era tarde, eu vinha só no carro. E aí eu entrei numa rua que dava para entrar tranquilamente, mas a pessoa que vinha lá atrás, o cara ficou nervoso, acendendo luz alta, buzinou. Meu Deus do céu. Aí eu baixei o vidro, acendi a luz do salão e disse, me desculpe, eu não vi. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura é diferente. Deus trabalha na nossa vida para que tenhamos o caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas falhas, sabe das nossas dificuldades, mas Ele age. E Ele age com poder e glória. Olha, irmãos, estar ministrando a palavra no mesmo lugar há mais de 30 anos não é fácil. Porque ministrar a palavra em qualquer lugar já a coisa não é fácil. A gente tem que estar na dependência do Senhor. Vai lá, senta, estuda. A minha palavra é cristocêntrica. Então não dá para fazer diferente. Mas ou a gente está determinado a mudar, ou seja, a deixar que o Espírito de Deus opere
e aceitar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Ou eu pego essa palavra e coloco em prática na minha vida diária, e que adianta? Mas não esqueça, continuamos falhos, não somos capazes, somos capacitados pelo Senhor. Ele não chama pessoa capaz, Ele chama pessoa que não tem capacidade, e Ele capacita, para que o seu louvor e a sua glória sejam reais. Muito cuidado com as palavras que estão ativas no seu coração. O perdão tem que fazer parte da vida dos discípulos de Jesus Cristo. E eu sempre falo que, quando eu falo sobre perdão, eu ressalto que perdão não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de obediência aos princípios bíblicos, logo, uma questão de fé. Então nós podemos afirmar que a obediência e a fé ativam o perdão. Aí a gente vai lá para Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus Cristo afirma: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então Jesus Cristo está ensinando que, se experimentamos o perdão de Deus, recebemos dele forças para perdoar os outros. Oh, aleluia! E o perdão diz respeito à comunhão. Então, cada um precisa saber que a sua comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os irmãos. Eita Deus, olha. Minha comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com meus irmãos. Deus não responde à oração de quem está com o espírito rancoroso. Eita Jesus, é para lançar sobre ele. Eu lanço sobre o Senhor. Lançar significa jogar a uma distância que você não pode pegar de volta. Perdão é uma determinação divina, e Cristo foi perfeito quanto ao seu caráter e à sua vocação. Então, somente em Cristo nós somos libertos do pecado e capacitados para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente vai lá para Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 6, e o Espírito de Deus usa o apóstolo Paulo para dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos homens, não, diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Aleluia! Glórias, o aplauso é para o Senhor, não é para mim não. Glórias ao nome de Jesus. Então não tenha dúvida quanto à realidade dessa palavra, a veracidade dessa palavra, ao poder dessa palavra. Então, em Cristo nós podemos ter uma vida cumprindo a sua palavra, e o Senhor nos dá forças para que possamos entender, aceitar e praticar o perdão, tão importante para a nossa vida.
Deus de Jesus. Olha, irmãos, quando eu falo sobre perdão, vem à minha mente a história fascinante de José, filho de Jacó e Raquel. Eu não vou repetir a história que você conhece muito bem. Mas José tinha tudo para se tornar uma pessoa rancorosa. Tudo. Crescendo com o amor do seu pai. Mas a inveja de seus irmãos foi terrível. Eles foram terríveis com José. O pai manda José que vá até onde seus irmãos estavam, para ver como é que estava a situação, como é que o rebanho estava. E eles resolveram aproveitar e dizer para matar José. Mas o seu irmão mais velho, Rúben, não permitiu isso. Eles jogaram num poço, mas ia passando uma caravana de midianitas, né? E Rúben e os seus irmãos o venderam como escravo. Pegaram a sua capa, mancharam de sangue, levaram para seu pai e disse: olha, nós não encontramos José, mas encontramos a capa dele, manchada de sangue. Uma fera deve ter devorado. E o garoto foi levado para o Egito. E lá os midianitas o venderam a Potifar. Ele vai para a casa de Potifar servir como escravo. Sabemos da história. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele rejeita. Ela o acusa, ele vai preso. Lá na prisão, o Senhor começa a abençoar também. E deu a ele revelação de sonhos. E ninguém conseguia traduzir ou decifrar ou entender o sonho que Faraó teve. E ele é chamado, vai lá, faz a interpretação do sonho. E movido por Deus, Faraó o coloca como governador do Egito. A primeira autoridade depois de Faraó era José. Ele pôde administrar aquele período de 7 anos de bênçãos, para poder enfrentar os 7 anos de dificuldades. E aí ele teve a oportunidade de ajudar seus irmãos. Ele podia ter se vingado, ele podia ter prendido os irmãos, ele podia ter feito o que fosse, que achasse que devia ter sido feito. Mas em vez disso, ele fez a opção de perdoar. Perdeu a sua adolescência, a sua juventude, sem a presença do pai. Mas a presença de Deus foi real na sua vida. Assim como a presença de Deus é real em nossa vida hoje. Durante toda a sua vida, José determinou guardar o seu coração dos ressentimentos. Deixa para lá. Deus tem planos e tem propósitos na minha vida. Agora, irmãos, a Bíblia, o ensino bíblico é que devemos perdoar e pedir perdão. Ah, pastor, mas isso é humilhação? Não, a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Devemos perdoar porque estamos em Cristo. Também erramos e somos carentes do perdão de Deus e de outras pessoas. Na caminhada, nós passamos por muitas coisas, todos nós. Pessoas que são levantadas pelo inimigo, na tentativa de tirar a nossa paz, de fazer com que saiamos da presença do Senhor. Ou entendemos que somos seres espirituais, e como seres espirituais somos imortais, e que esse corpo é a morada
temporária do nosso espírito? Ou aceitamos por fé que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos amou e continua nos amando, e que teve, vamos usar uma linguagem humana, que teve o cuidado, a atenção de planejar cada vida? Já pensou nisso? A Bíblia diz que nós somos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos pó. Mas eu entendo que aí está dizendo o seguinte, nós somos pó, mas somos a poeirinha do pó. E mesmo assim o Senhor continua nos amando. Ele deu o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver em sua presença eternamente. E Ele nos deu uma arma tremenda, que é a sua palavra, arma de defesa e ataque, a espada do Espírito. Ele também nos deu o livre-arbítrio. Você não é forçado por Deus a fazer aquilo que você não quer. Mas quando damos lugar, somos convencidos pelo Espírito Santo que podemos fazer. Aleluia. Eu vou repetir que a presença do Espírito Santo nos encoraja e fortalece para que peçamos perdão e também venhamos a liberar perdão. Perdoar é um ato de fé. E esse assunto que você conhece tão bem, mas é um assunto que precisa estar vivo na nossa vida. Mas pastor, a pessoa me fez mal, eu perdoo, eu sou obrigado a conviver com ela? Não. Mas quando pedir perdão, você peça falando. Porque no reino espiritual, o que tem valor é aquilo que a gente faz e o que a gente fala. Então não é pedir perdão só na mente, não, porque o inimigo ele não sabe o que está na nossa mente, ele joga setas, as setas inflamadas do maligno, para que a gente ache que é a gente que está pensando. Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa que esteja fora da palavra. Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa que esteja fora da lei. É o próprio Jesus que disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é fácil. A primeira vez que você vai fazer, você não consegue falar, dá um nó na garganta. Mas é possível sim. O senhor já passou por isso? Ah, eu já passei. Ô, gente, passa. Mas vez por outra, a gente precisa renovar esse pedido, essa declaração de perdão. Pedindo perdão ao Pai. Senhor, peço perdão, eu perdoo fulano. Eu espero que a sua lista não seja muito grande, mas se for, vá citando o nome de cada um. Eu perdoo fulano. Aí você se sente em paz. Daqui a pouco vem uma coisa e você lembra. Aí quer magoar o coração. Se o Senhor, eu já declarei, mais uma vez declara, fala: eu perdoo fulano de tal. O Senhor me perdoa pela minha ignorância. A palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, o tempo que não conhecíamos a palavra. Meu tempo acabou. Então a Bíblia define perdão como essencial na vida da nova criatura em Cristo Jesus. E nós somos ensinados a amar uns aos outros. O amor é o maior dos mandamentos. Onde existe amor, liberação de perdão. A liberação de perdão retira o peso da mágoa e ressentimentos. Carregando o peso de mágoas e ressentimentos. Oh, gente. Às vezes eu lembro de coisas que passaram, lá tem tempo que só. Aí vem a mente. Aí a gente fala, não precisa gritar. Pode falar baixinho mesmo, mas fale. O perdão precisa ser renovado. Não são poucas as vezes. Porque o inimigo das nossas vidas
ele não quer perder o seu domínio e vai tentar renovar a ferida. Então não esqueça, todas as vezes que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Amém? O que a palavra de Deus nos ensina? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas os meus pais me magoaram e eles não estão mais aqui. Mas vem o pensamento, vem o sentimento, fala. Mas eles já morreram, tá? Mas fala, está perdoando. O inimigo não tem mais direito de agir na sua vida. Aí o mundo diz assim: mas não foi você foi ofendido, e você que foi ofendido tem que pedir perdão. A Bíblia diz que sim. Eita Deus, olha, Jesus da glória. Eu não estou dizendo que você tem que ir à pessoa, mas tem situação que você tem que ir à pessoa mesmo. Mas declara diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O tempo passa tão rápido. O início desse culto, esse segundo, nunca mais voltará. Teremos outros dias, outros domingos. Não podemos mudar o passado. Meu irmão, se a gente pudesse mudar, o Senhor faria muita coisa diferente, muita coisa faria diferente. Mas eu e meus irmãos, estamos aqui os 4. Estamos aqui também agora de manhã. Nós tivemos como exemplo nossos pais. Minha mãe sempre ensinou para a gente a palavra de Deus. Eu posso dizer para você que eu guardava muita coisa no meu coração. Muita coisa. Mas a palavra é tão viva e tão real. E pela graça e a misericórdia de Deus, eu não consigo ficar com raiva de ninguém mais, nem quando pisam no meu pé. O que é que o Senhor faz? Libera o perdão e apresenta diante do Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas que, se eu for resolver, Deus diz assim: peraí, você vai resolver ou vai deixar que eu resolva? Eu quero resolver, eu tenho que resolver. Aquela história, cabeça quente. Mas quando a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia, o Senhor sabe dos meus limites, tem misericórdia, Senhor. Aí Ele vai agir. E Ele age com poder e grande glória. Porque Ele é absoluto em poder, absoluto em glória, absoluto em graça, absoluto em misericórdia, absoluto em amor. Tudo que o mundo ensina é contrário aos princípios divinos. É por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. É o sistema mundano. Mas como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos levar essa palavra a toda a criatura. Mas nunca nos esqueçamos que o Senhor escuta e responde às nossas petições. A resposta dele será sempre a melhor resposta. Então abra o seu coração para o Senhor. Diga-lhe: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Isso significa um coração sensível, maleável, voltado para o Senhor. E não tenha nenhuma dúvida, Deus continuará nos abençoando. Deus continuará nos concedendo oportunidades para que essa palavra seja verdadeira na nossa vida, seja real em nosso viver. Amém? Fiquemos de pé.
equipe do louvor. Dai-me um